Tá? Essa é a nossa aula número 4. Nós estamos na parte 2. Ótimo, Amanda entrando. Ótimo. Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, deixe aqui no chat. Daqui a pouco eu vou passar um caso aqui para vocês possam participar da nossa aula um pouco mais. Tá ótimo? Então vamos lá. Ótimo. Vocês estão conseguindo enxergar os slides? Vitor, estão conseguindo? Ah, ótimo, Juliana, que bom. Aqui, mais alguns. Então, né, conversamos bastante, mostrei para vocês como era, né, a roupagem do 122, que havia somente a figura do suicídio, né, do auxílio, da instigação, do induzimento ao suicídio, e agora nós temos, com essa nova lei, de 26 de dezembro de 2019, nós temos da figura do automutilação, né, em virtude da sociedade que muda, em virtude do nosso contexto social e em virtude também dos frequentes casos, né, de automutilações. Hoje, né, nós estamos conversando do artigo 122. Os objetivos da nossa aula de hoje são compreender os tipos penais. O tipo penal hoje é o 122 com a nova roupagem da lei que nós estamos conversando, a Lei 13.968, e entender como que se dá o princípio da alternatividade. O que é esse princípio? Como que ele se dá no artigo 122, né, com essas novas alterações, claro. E o objeto jurídico tutelado. As referências utilizadas foi Guilherme de Souza Nutt, aula. Vamos entender o que é suicídio, né? Falei da nova roupagem, falei da automutilação, né? Mas conceitos são muito importantes. E qual é o conceito? Como, na verdade, o termo suicídio como que ele é conceituado aqui em comento por Durkheim, né? Então vamos trabalhar com um bom referencial teórico. Para Durkheim, suicídio ele resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima e que ele sabia que produziria esse resultado. Suicídio também é chamado de autocídio e ainda é conhecido como autoquíria. Então, suicídio é também autocídio, é autoquíria. Isso é o conceito de suicídio, de acordo com Durkheim. E para a medicina legal, né, trazendo ainda mais para o direito, suicídio que na verdade diz que vem, né, de sui, a si próprio, e cadere, cortar, matar. É a deserção voluntária da própria vítima. É a morte por vontade e sem constrangimento de si próprio.
Então, suicídio, na verdade, existem palavras-chaves aqui. Nós temos a palavra, a forma que é direta, e nós temos também a palavra voluntária, de quê? De eliminação da vida. Então, a partir do momento que não há voluntariedade nesse ato de suicidar-se, nós poderemos migrar para homicídio. Por quê? Porque essa pessoa, na verdade, para que encontre respaldo legal dentro do artigo 122, a sua conduta deve ser tão somente o quê? Deve ser tão somente voltada ao ato de suicidar, né? De que o outro suicide, de que o outro elimine a sua vida. Mas o outro vai eliminar como? De forma voluntária. Mas alguém deu a ideia. O outro deu a ideia, o outro incitou, o outro ficou falando, vai lá mesmo, acaba mesmo com a sua vida. Prestou auxílio, ó, eu te empresto a minha arma para que você elimine a sua vida. Olha o dolo aparecendo, né? Agora, se ficar concretizado num caso que o sujeito, o dolo, o coração do crime, desde o início, foi eliminar a vida do outro, foi matar o outro, aí nós estamos diante de outro tipo penal, tá? Ele se matou, mas não foi voluntário, foi involuntário, ele não queria. Ele fez porque ele estava coagido, ele fez, enfim. Mas se não há voluntariedade, não estamos diante de um tipo penal suicídio, nós poderemos estar diante do crime de homicídio. Algumas situações, elas exigem colocar-se em risco em função do outro, por um gesto altruístico, por exemplo, né? O que é um gesto altruístico? É o sujeito A que pensa primeiro no outro e depois nele. Ele nem pensa duas vezes. Ele não é nem bombeiro, mas ele vê uma criança chorando numa casa que está pegando fogo, por um gesto altruístico, ele nem pensa que ele vai se queimar, ele corre e ele já vai lá tentar salvar, tentar ajudar. Então, é um gesto altruístico. Então, se porventura esse sujeito falece, ele está tentando, salvar o outro, um gesto altruístico. Ele eliminou a vida dele, mas o quê? Né? Justamente pensando no outro, em socorrer o outro. E nós temos pessoas que são inerentes do seu cargo, né? Esse colocar-se em risco. Em algumas situações ligadas ao fogo e ligadas a tantos outros perigos, como é o caso dos soldados, dos bombeiros em ação. Alguns bombeiros, a maioria, né, arriscam-se em função da sua profissão, que é justamente ajudar o outro, né? E pensar em si depois. Temos os médicos mortos por doenças infecto-contagiosas, né? Contraídas aonde? No exercício da profissão, né? Nós estamos vivendo num momento de pandemia, de Covid-19. Quantos médicos, quantas enfermeiras, quantos técnicos não se colocaram a sua vida em risco e, inclusive, tiveram a sua vida ceifada por aquele combate, por aquele embate emblemático que estavam vivenciando num contexto hospitalar, tentando justamente salvar o outro, né? Então, assim, e aí, ele praticou suicídio? Claro que não. Ele estava ali o quê? Ele estava ali num gesto altruístico, né? Sem falar nas experimentações científicas, inclusive tem algumas pessoas, inclusive até médico mesmo, que eles estão sendo testados, né? Estão sendo testadas algumas substâncias, algumas composições no sentido de encontrar a vacina para o Covid. Então, essas pessoas, elas estão o quê? Elas estão suicidando, então elas vão ter que responder. Não, né? Elas estão o quê? Participando de uma experimentação científica, num gesto altruístico, né? Então, se alguém orienta, se alguém incita, se alguém, enfim, nesse sentido, de forma que essa pessoa vá de forma direta, voluntária, né? Nós estamos o quê? Nós estamos diante de casos que são excluídos do tipo penal incriminador
previsto no 122. Conversei com vocês já, né, sobre o jogo mórbido, que vai aí de 50 níveis de dificuldades, né, e tarefas como se cortar, como se automutilar, né, são uma entre tantas outras. E o nível máximo é a prática do suicídio. A origem desse jogo é da Rússia, não sei se todos já sabem. E por que desse nome? Por que baleia azul? Justamente porque a baleia azul, ela é encontrada nos oceanos Atlântico, Pacífico, Antártico e Índico. E ela chega a procurar as praias para morrer, por vontade própria, por vontade dela. Então, é justamente por conta de um evento da natureza, um evento natural, alguns, né, nem todos pensam de forma pacífica, de forma altruística, mas pensam, na verdade, nem pensam, né, no outro. Então, criam jogos nesse sentido, né, nesse sentido de que a própria leve o outro, incite o outro, induza o outro a eliminar a sua própria vida, né? É o caso da baleia azul, um jogo totalmente mórbido. Então, o artigo 122, ele é um crime contra a vida, ele está entre os crimes contra a pessoa, entre o título dos crimes contra a pessoa e no capítulo dos crimes contra a vida. E ele é considerado um tipo penal misto. Mas antes da gente entender o que é um tipo penal misto, vamos entender o que é induzir, o que é instigar, o que é auxiliar. Induzir é dar ideia a quem não tem. Então, é aquela conduta que ele fica sabendo de algum contexto que B esteja vivenciando e A diz, olha, você já pensou em acabar com esse sofrimento, em acabar com essa situação que você está vivenciando, em eliminar sua vida, enfim. Esse sujeito A está induzindo, está dando ideia a um B, a uma terceira pessoa que não tinha, não passava pela sua mente essa ideia. Então, esse fato de dar ideia a quem não tem é tipo penal, previsto no artigo 122. Então, induzir é dar ideia a quem ainda não tinha essa ideia. E aqui, ideia de quê? Né? Ideia de suicidar-se ou automutilar-se. Então, tem tipificação legal para quem dá essa ideia a quem não tinha. E nós temos aquela pessoa que já tem a ideia, né? Já tem assim, pensa às vezes, eu acho que realmente vale a pena eliminar a minha vida, enfim. Então, essa pessoa acredita que o suicídio é um caminho, um bom caminho, enfim, né? Tem suas convicções. Nós temos liberdade de expressão, né? E esse sujeito que tem essa ideia já na mente, ele chega o papel de uma outra pessoa, e essa outra pessoa diz, olha, realmente, se eu fosse você, eu fazia isso que você tem vontade de fazer, eliminar na sua vida. Porque não pode passar por isso que você está passando, enfim. Então, o que seria instigar? Seria reforçar a ideia, a uma ideia pré-determinada. Então, já havia uma ideia. E quando essa ideia ela é reforçada por outro, no sentido de suicidar-se, no sentido de automutilar-se, nós estamos diante da figura da instigação ao suicídio, à automutilação.
tipo penal 122. E nós temos também a figura do auxílio, né? Que inclusive no texto legal que eu leio para vocês, diz prestar auxílio. O que é prestar um auxílio? O que é auxiliar? É fornecer meios. Meios estes que são justamente a deixa, é justamente aquilo que a vítima precisava. É a arma, por exemplo, ela tem esse desejo, né, de se matar, mas ela fala, vai que eu não consigo de outra forma, agora com a arma é mais certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar conseguir uma arma. E essa vítima A conversa com um terceiro, o B, e fala, olha, eu tenho vontade e tudo, mas eu não tenho arma nem nada em casa, enfim. Então, você podia me emprestar? Ele, claro, empresto a minha arma para você. Então, esse B, esse terceiro, ele presta o auxílio, ele fornece um meio. E que meio é esse? Um meio justamente de se automutilar ou de se matar. Eu dei o exemplo da arma, mas pode, por exemplo, um gilete, né? Aí esse gilete é muito bom, né? Para se automutilar, enfim, é muito bom se cortar, vem uma dor, mas alivia em outro ponto, enfim. Então, aquele abalo psicológico que você está vivenciando vai diminuir em função dos cortes, enfim. Nós temos aí diversas formas de auxiliar o outro, de fornecer meios para que o outro para que o outro pratique, né? Aquilo que ele já tem vontade, aquilo que ele já tem, que ele tem ideia, ele já tem a ideia reforçada, ele precisa o quê? Do meio. Então, agora que nós estudamos, né? O que vem a ser os conceitos, na verdade, de induzir, que é dar ideia, instigar, que é reforçar a ideia, e auxiliar, que é fornecer meios para que essa vítima possa praticar o delito em comento, eu digo para vocês que o tipo penal previsto no artigo 122, ele é classificado pela doutrina como um tipo penal misto alternativo. Olha, entenderam? Tipo penal misto alternativo. Olha só. E o que significa? Tipo penal eu já sei, professora. Tem previsão legal. Tem previsão aqui no Código Penal, porque estamos falando de um tipo que é penal. Mas o que vem a ser esse misto alternativo? Significa dizer que se ele pratica um induzimento e a instigação e o auxílio ao suicídio ou à automutilação, ele vai responder por um crime. Isso mesmo. Significa dizer que se A somente induz, somente dá ideia para que outro pratique o suicídio ou automutilação, ele vai responder por um crime. Em miúdos, o que isso significa, traduzindo? Significa que se A pratica um dos verbos nucleares, olha, são todos verbos induzir, instigar e auxiliar, ou dois, ou todos os três, no sentido de que o outro suicide ou se automutile, nós estamos diante de um tipo penal que é misto, alternativo. Ele vai responder por um só crime. Então, vamos melhorar? Melhorar aqui o conceito? Devido ao princípio da alternatividade,
De novo, devido ao princípio da alternatividade, o artigo 122 do Código Penal, por prever 3 verbos nucleares, quais sejam induzir, instigar ou auxiliar, vírgula, o agente que pratica um dos verbos ou todos os verbos responderá por apenas um crime. Simples assim, ok? Então, vamos prosseguir. Professora, é Ok? igual ao artigo 33 da Lei de Drogas, né? Isso mesmo, isso mesmo. Parabéns pela participação. Quem falou? Ah, Juliana. Juliana. Obrigada, Juliana, por participar. E esse fato, ele se deve a quê? Ao princípio da alternatividade. Então, justamente, o legislador, ele quis, de uma forma específica, dizer que, lembra da vedação que eu conversei com vocês sobre o bis in idem? Se lembram? Dá um joinha aí. Vedação do bis in idem. O que é vedação do bis in idem em matéria penal? Significa, deixa eu ver se alguém respondeu aqui no chat. Oh, Juliana, que você se lembra. A vedação do bis in idem significa que não é possível e não se pode punir, para quem ainda não se lembra aí, não se pode punir um agente. Isso, Juliana, isso mesmo, não pode punir alguém 2 vezes pelo mesmo tipo penal. Bem, Juliana, e todos os demais que pensaram, mas não participaram. Então, aqui, na verdade, aquele sujeito que induz, ou que instiga, ou que auxilia, ou que pratica todos esses verbos nucleares, qual é a finalidade, o resultado desse induzimento, dessa instigação? É que o outro pratique. Aqui, nós estamos falando de 122. O resultado é que o outro se suicide. O resultado é que o outro se automutile. Então, assim, se ele deu ideia, se ele reforçou a ideia e se ele forneceu o meio, o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser um objeto protegido, o bem jurídico protegido pelo artigo 122, que é justamente a vida da pessoa humana. Porque aqui nós estamos falando de alguém que eliminou a sua vida de forma direta, de forma voluntária. Então, pensar em alguém que dá a ideia, que reforça a ideia, que fornece meios para que essa pessoa esteja num contexto de suicídio ou de automutilação, deve ser rechaçado, né? E esse agente não deve, ao mesmo tempo, ser punido 2 vezes. Afinal, o objetivo dele é o quê? Ou o suicídio, eu pus até a seta aí para vocês entenderem. Ó. Ou o suicídio do outro, claro, ou a automutilação do outro, claro. Ótimo. Vamos prosseguir. Agora, conversando um pouco mais do tipo penal, né? Dessa roupagem, dessa nova lei que eu apresentei para vocês, nós temos aí, ó, que a pena para quem comete o 122, que é auxílio, instigação, né? Ao suicídio ou automutilação, é de reclusão de 6 meses a 2 anos. É considerado uma infração de menor potencial ofensivo. Por quê? Por conta dessa pena mínima aí, né? Ó, 6 meses. Se essa sanção, né, se essa pena se volta a quem induz, instiga ou auxilia, mas não lesa a vítima, a lesão grave, gravíssima ou a morte,
Então, nós temos o quê? Um tipo penal novo. Não é novidade. Eu conversei com vocês aqui, lá na parte introdutória, sobre essa nova roupagem, sobre esse tipo penal novo. Se dessa automutilação ou da tentativa do homem do suicídio, que é as figuras aqui que a gente conversa, suicídio e automutilação, resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, vocês lembram que a lei prevê o quê? Que esse sujeito vai responder pelo artigo 129, parágrafos 1º e 2º do Código Penal, né? Que é justamente a lesão corporal, que prevê, né, as causas que tem a lesão corporal de natureza grave, no parágrafo 1º, e no parágrafo 2º tem a previsão da lesão corporal de natureza gravíssima. A de natureza grave é quando é aquela situação transitória, quando dá lesão, quando aqui, em específico da automutilação, tiver uma aceleração de parto, por exemplo. Agora, se o resultado for um aborto, a partir dessa automutilação, lesão corporal de natureza gravíssima, porque não é transitório o aborto, não é. Isso está onde? Artigo 129. Então, a pena, ela passa a ser um pouquinho maior, o Código Penal prevê. Reclusão de 1 a 3 anos. E nós temos também o ápice, né, do tipo penal em comento, que é se esse suicídio se consuma ou se dessa automutilação resulta morte. Essa pena, ela é de reclusão de 2 a 6 anos. E temos a famosa questão, né, da pena duplicada. Vamos entender quando é que essa pena é duplicada? De acordo com a nova roupagem do artigo 122. Só ali no começo que eu mostrei para vocês o texto antigo, né? Por quê? Porque agora nós temos uma nova lei. E essa nova lei é o que está em vigor. Então, nós estamos sob a égide de uma nova lei. Então, o artigo 122 prevê que a pena ela é duplicada. Quando? Ó, o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. O que é um motivo egoístico? O que é um motivo torpe? O que é um motivo fútil? Primeiramente, vamos conversar acerca da letra A, que aí do artigo 122. Olha, essa questão da pena duplicada, quando o crime for praticado por motivo egoístico, se traduz no seguinte sentido: é aquele motivo que ele chega a ser mal e ele se confunde muito. O motivo egoístico, ele está muito ligado ao torpe. O torpe de torpeza, de maldade, lembram que eu conversei com vocês? A título de exemplo de motivo egoístico, nós temos o fato daquele filho que, pensando na herança, né, pensando no favorecimento patrimonial, ele induz, ele instiga, ele auxilia o pai, por exemplo, a suicidar-se ou automutilar-se. Justamente por quê? Porque ele pensa, ele fala, olha, ele em sã consciência vai ser muito mais difícil. Então, é muito mais fácil que ele esteja debilitado para que eu assuma, para que eu tome a minha herança, o que me é. Enfim, eu quero abreviar essa oportunidade que eu tenho de cuidar da minha herança. Então, o motivo egoístico é aquele motivo que realmente é mal, é aquela situação da pessoa que só pensa nela. Essa pessoa realmente, assim, ela, por conta de um favorecimento patrimonial que ela vai ter, ela deseja o quê? Ela deseja que o outro se suicide. E ela não só deseja, porque, não sei se vocês se lembram do iter criminis, que é o caminho do crime, cogitar, pensar
Não é crime, por favor. Até mesmo porque nós somos seres humanos, temos diversos pensamentos num dia, numa hora, de bom, né? Enfim, diversos pensamentos. Então, esse motivo, na verdade, que é egoístico, eu estou dizendo uma pessoa que não só pensa, porque isso não é crime. Mas ele, além de pensar, ele exterioriza, ele não barra aquele sentimento de maldade, que ele, na verdade, ele acaba sustentando cada vez mais, dando espaço a esse sentimento. Então, que é justamente essa questão do filho, né, que tenta aí o quê? Que tenta, no sentido de incitar, no sentido de auxiliar o pai para que ele pratique a automutilação ou suicídio, né? Então, se esse crime for praticado por motivo egoístico, pena duplicada. Torpe. O que é torpe, gente? O sentimento de maldade. Torpe vem de maldade. Deixa eu ver aqui uma participação. Então, né, o Vitor fez a seguinte pergunta aqui. Esse não seria o motivo torpe, professora? Claro que sim. Sim, Vitor. Sim. Sabe por quê? O que é torpe? Eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre a torpeza. Torpe, ele é um radical da palavra torpeza. E o que é torpeza? Torpeza é maldade. Então, a maldade, na verdade, ela, dentro do exercício da maldade, nós poderemos ter, na maioria dos casos, o motivo egoístico. Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Porque torpe é esse sentimento de maldade. É praticar um tipo penal desejando realmente que o outro se automutile, que o outro realmente se suicide. Um sentimento de maldade, né? Então, inclusive, a doutrina diz que dentro, né, boa parte da doutrina diz que dentro da torpeza há esse egoísmo. Porque pensa, né, no caso, nesse exemplo que eu dei desse filho, né? Esse filho, ele sabe que o patrimônio do pai é grande, é extenso. E ele poderia muito bem aproveitar a vida do seu pai junto com ele, de diversas formas. E depois, né, do gozo de vida, porque nós crescemos, né, nós nascemos, crescemos e morremos. Então, o curso natural da vida. Então, esse filho, ele poderia aguardar até que né, o falecimento desse pai. E só deveria aproveitar enquanto vida esse pai teve. Mas, na verdade, motivado por um motivo egoístico, olha o motivo egoístico. Olha o sentimento de maldade, olha que torpeza. Claro que sim. Tá? Então, nós temos aí um motivo que é egoístico e que é torpe também, que é o sentimento de maldade. Justamente, esse filho, ele pratica um dos sentimentos mais bárbaros, né? Que se espera de um filho, sim ou não? Claro. Pensa. E aí a gente tem diversos outros exemplos. Nós temos o caso, porque aqui eu tô falei do pai, mas eu não falei o que o pai está passando, né? Em muitos momentos nós temos a nossa saúde psíquica de certa forma vulnerável. Nós somos seres humanos. E vamos supor que esse pai descobre, por exemplo, que ele está com uma doença, né, um câncer, enfim. Esse filho se aproveita desse sentimento e com um sentimento motivado pelo egoísmo, né, por motivo egoístico, e alimentando a torpeza e pensando, claro,
no resultado, após o falecimento do pai, o que ele vai herdar, como que vai ser, ele simplesmente começa a dar ideia, fala, olha, pai, não vale a pena, enfim, elimina a sua vida, né? Se automutile, se suicide. Então, eu penso, assim como boa parte doutrinária, que dentro, respondendo, né, de forma objetiva a você, que o motivo, na verdade, egoístico, ele está dentro do núcleo da torpeza. É torpe, é mal. Claro que é. Na verdade, o exemplo clássico é esse. Mas é igual eu estou falando para você. Qual é o contexto que esse pai está vivenciando? Para que ele possa escutar, né, esse filho. Então, ó, esse caso é um exemplo, sim, de motivo egoístico e de motivo torpe, de motivo praticado por maldade. Conseguiu me compreender, Vitor? Espero que sim. E sentimento fútil, né? Motivo fútil, na verdade. Fútil é um motivo totalmente desproporcional. Totalmente. Que bom, Vitor, ótimo. Então, fútil. Fútil tem a ver com desproporção, ínfimo, sabe? É pensar, sempre que eu falo em futilidade, em fútil, eu me lembro de uma balança, sempre, sabe? Porque aqui nós estamos conversando acerca de um tipo penal e nós precisamos relembrar do princípio da individualização da pena, né? Cada caso é um caso, então não dá para generalizar. Então, eu sempre penso na balança quando eu falo de motivo fútil, porque na balança eu coloco de um lado a vida e do outro eu coloco, na verdade, o motivo do crime. E aí, aquele motivo, se aqui, gente, ficar muito desproporcional, muito, eu estou diante de um motivo fútil, sabe? De um motivo muito ínfimo, muito pequeno. E é justamente o exemplo trazido pela doutrina, é justamente aquele exemplo daquele técnico que é muito esforçado na profissão. E esse técnico, por ser muito esforçado na profissão, todos os jogadores, eles sabem do esforço que ele faz para que o time sempre leve troféus para casa, enfim, para que sempre vença. Acontece que, numa disputa de times, a vitória, nós sabemos que nem sempre a vitória ela é certa, né? Alguns momentos perdemos, outros momentos ganhamos. E esse técnico, na verdade, viu o seu time, a partir de alguma habilidade que ele ensinou, ele viu o seu time perder em campo. E aí vem uma pessoa e começa a incitar, né, esse técnico a eliminar a sua vida, né? Começa a dar ideia em função o quê? Em função da perda, daquela perda daquela disputa. E aí eu pergunto para vocês, olha a futilidade. Induzir, auxiliar o outro a perder a vida ou reforçar uma ideia a esse técnico somente porque ele não levou a vitória neste dia, neste campeonato. Então é um valor o quê? Um valor ínfimo, um valor muito pequeno diante de quê? Diante da vida. E agora aqui já informou que está acabando a nossa parte 2. Eu peço mais uma vez que vocês